Bom, boa tarde todo mundo. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre monorepo ou multirepo. Qual que é a melhor estratégia para se adotar? Mas primeiro, quem é que está aqui falando com vocês? Meu nome é Thiago Temporim, trabalho já na área de tecnologia há mais ou menos uns 15 anos. Por um tempo eu consegui fazer bastante contribuição com open source, como por exemplo com frameworks Angular, Angular CLI, o PREST, que é um projetinho feito em Go. Foi criado por um brasileiro, Avelino, está aí na plateia aí. Atualmente eu trabalho como Staff SRE, na Único. A gente está com um stand ali atrás, depois passem lá para a gente trocar uma ideia. Recentemente, agora em agosto, eu entrei para o programa de Google Developer Expert em Go, assim como o Elton aqui. O que é algo muito bacana para a comunidade Go brasileira, porque a gente vai conseguir ter reuniões, por exemplo, com o time de desenvolvimento do Go. Então a gente pode levar coisas, trazer conhecimento aqui quentinho para a comunidade. E eu mantenho um blog e um canal no YouTube que chama Aprenda Golang. Então depois deem uma passada lá, tem bastante material. No blog eu consigo manter ele mais atualizado, então basicamente toda semana eu posto alguma coisa. O canal do YouTube já é um pouquinho mais difícil, tô meio relaxado ali. E qual que é o objetivo da talk? Eu quero fazer um comparativo entre as duas abordagens, monorepo e multirepo. A ideia aqui não é falar que sigam por esse caminho ou sigam por aquele caminho, mas sim trazer dores e benefícios de cada um deles. E depois, cada um decide qual caminho que vai seguir. E por que eu quis trazer esse tema? No início desse ano agora, lá na Único, a gente decidiu adotar a abordagem de monorepo. De janeiro até agora, a gente implementou monorepo na linguagem Go. Nós temos aproximadamente, acho que são 7 produtos rodando ali, 7 times diferentes, trabalhando em cima do mesmo repositório. A gente tem bastante tooling em cima. Depois, se quiserem conversar comigo ou com o pessoal da engenharia da Único que está aí, como é que foi o processo, como é que a gente fez isso, passa ali no stand ali e a gente troca uma ideia. E também passa lá porque hoje e amanhã a gente vai sortear uma Alexa. Então, dê uma passadinha no stand ali, vale a pena. Para começar a fazer o comparativo, vamos falar sobre arquivos e pastas, sobre organização dentro de uma abordagem e de outra. Multirepo, qual que é o lado bom? O lado bom é que os times têm liberdade para organizar do jeito que eles quiserem. Né? Cada um vai criar a estrutura que quiser, vai colocar o main.go no root, vai colocar dentro do CMD, vai colocar dentro da pasta PKG. Não sei porquê, mas poderia fazer isso. O lado ruim é que falta padronização entre os projetos. Pensa assim, uma empresa que tem lá 1000 repositórios, desses 1000 repositórios eu tenho 100 em Go, e não tem um padrão entre eles. Meio complexo quando você quiser contribuir com o projeto do amigo ali, ou se você tem algumas bibliotecas criadas internamente na empresa para você poder manter. Então, aqui, a falta de padronização pode se tornar uma dor na hora de você conseguir contribuir em vários repositórios diferentes. Já no monorepo, a gente tem uma facilidade na hora de criar padrão. Por quê? Você está a uma pasta de distância do padrão que outro time implementou. Vou dar um exemplo de como que a gente fez. No root do nosso diretório, a gente tem o nome do produto. E lá dentro, depois, a estrutura de pasta. Onde a gente fez alguns combinados. E todos os times seguem aquilo. Qualquer dúvida ou qualquer time que começar um produto depois, é muito simples para ele ver como é que a gente está seguindo o padrão. É só ele abrir a pasta do lado dentro do mesmo repositório. Thiago, mas eu posso fazer isso também olhando no repositório do amigo. Pode, mas todo mundo aqui sabe que ninguém vai fazer isso. Né? O lado ruim, pode aumentar um pouquinho a complexidade na hora de começar um novo projeto. Por quê? Porque eu tenho um padrão para seguir. Então, vou ter que olhar, vou ter que entender como é que as coisas estão sendo feitas. Por outro lado, a gente vai ter padrão. Né? Não tem como ter uma coisa sem ter outra. Acesso e permissionamento. Qual que é o lado bom do multirepo? Cara, fui no repositório e dei permissão de escrita ou de leitura, ou não dei permissão para aquele usuário. É aquilo que ele pode fazer. Ele pode ver, ele pode clonar o repositório, ele pode fazer commit, ele não pode fazer commit, ele pode fazer commit na main, né, que é uma prática super recomendada, só que não. Mas eu fiz isso e está feito. Qual que é o lado ruim? Voltando para os 1000 repositórios. Pensa você controlar quem tem acesso ao quê, aonde e o que pode fazer em 1000 repositórios. Né? Você tem 10, 15 repositórios, é um pouco mais simples. Agora, quando você tem 1000 repositórios com 500 pessoas da engenharia,
começa a ficar um pouco complexo, começa a ter uma dor em cima dessa gestão aqui. No monorepo, está centralizado, eu vou num único repositório, eu dei acesso lá, está dado. A pessoa pode ir lá e fazer a leitura escrita, se eu precisar atualizar alguma coisa, eu vou naquele repositório e atualizo, é simples. Por outro lado, eu preciso implementar algum controle para evitar que o time A altere o código do time B e jogue aquilo na main sem que o time B fique sabendo. No caso do GitHub, Code Owners resolve isso aí 100% para a gente. Outros sistemas de versionamento, aí eu preciso ver cada um deles como fazer isso. Mas a dor aqui é essa. Como é que eu garanto que a pessoa que não é daquele time mexa no meu código e eu notifico o time responsável que foi alterado alguma coisa ali, para ele poder fazer o review daquele código. Regras. No estilo multirepo, existe a liberdade para cada um determinar suas próprias regras. Cada time determina as regras que ele quer naquele repositório. E mais, o time pode criar regras diferentes para repositórios diferentes que ele mantém. Certo? E do que eu estou falando de regras aqui? Por exemplo, nenhum pull request vai ser aceito se não tiver 80% de cobertura de teste. No outro repositório, pode não ter essa regra. E estou falando só de repositórios goals aqui, onde a gente poderia ter um padrão. Qual que é o lado ruim disso? Para eu manter a padronização, ou seja, todos os repositórios vão ter 80% de cobertura de teste, e a manutenção das regras, que é, legal, todo mundo alcançou agora 80%, a gente vai subir para 90%. Então eu tenho que ir lá nos 100 repositórios, mexer naquela regra, tal. Se não tem, eu tenho que adicionar. Se eu vou criar um repositório novo, eu tenho que lembrar que tem que adicionar aquela regra. Então, tem aqui uma certa complexidade, tem um custo para eu conseguir manter todos os repositórios atualizados com as mesmas regras, para, de novo, a gente ter um padrão na empresa. No caso do monorepo, é simples para eu controlar. Afinal, criar a regra do repositório, todos os produtos que estão ali agora utilizam aquela regra. Muito simples. Qual que é o lado ruim? E quando eu preciso ter uma regra específica? Por exemplo, eu quero ter uma regra que valide os terraforms que tem no meu monorepo. Ou eu quero ter uma regra diferente para Go do que é o de .NET. E aqui, quando eu falo monorepo, eu estou falando mesmo monorepo, não por linguagem, mas monorepo onde você engloba tudo que a empresa tem naquele local. Você vai ter um pouquinho mais de complexidade. No entanto, de novo, um GitHub Actions, você consegue configurar ali extensões de arquivo, paths dentro do seu repositório, para ele poder acionar uma ação ou outra ação. Então, tem uma certa complexidade, mas a resolução não é tão complexa assim, se o seu sistema de versionamento de arquivo te ajudar. E as pipelines? Multirepo? Eu tenho liberdade para fazer as pipelines do jeito que eu quiser. Quando eu abro uma pull request, eu vou executar os testes unitários? Vou executar teste de integração? Eu vou validar se o build está funcionando? Ou está quebrando? Vou validar se o build da imagem está funcionando ou não? Cada time vai decidir como fazer. Qual que é o lado ruim? De novo, complexidade e o custo para eu manter isso padronizado e atualizado. Por quê? Se eu resolvo mudar e falar, não, agora todo mundo vai ter que seguir o mesmo padrão, eu tenho que percorrer todos os repositórios para garantir aquilo. Fala, Thiago, mas se eu uso GitHub Actions, eu posso ter um reusable e utilizar aquele reusable. Então, eu centralizo as minhas regras e depois eu passo ali para os outros só utilizar aquelas regras. Eu modifico sempre as regras principais e não preciso modificar todos os repositórios. Isso é fato. Mas a gente já vai ver qual que é o lado ruim disso também. E no monorepo? Padronizar é fácil. Né? De novo, eu crio uma pipeline, ele serve para o meu repositório inteiro. Mas, Thiago, se eu tiver .NET e Go no mesmo repositório, né, eu vou ter que ter duas pipelines. Isso depende, e a gente já vai falar sobre isso. E qual que é o lado ruim? Dependendo do sistema que eu utilizo, a complexidade para eu executar as pipelines pode aumentar. Porque se eu, vamos lá, tenho 5 linguagens no meu repositório. Go, .NET, Node, Java e Delphi Web, só porque sim. Eu posso ter uma pipeline para cada um deles, para fazer teste.
uma pipeline para cada um deles para fazer build, uma pipeline para cada um deles para fazer deploy, e assim por diante. Mas tem como a gente tirar um pouco dessa complexidade se a gente utilizar alguma ferramenta de build, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. E o inner source, como é que fica? Bom, quando eu trabalho com multi-repo, se eu precisar mudar alguma coisa num package que é compartilhado, teoricamente é fácil. Eu vou lá, mudo ali o que eu preciso mudar, gero a nova versão dele, vou lá no meu código, pego a nova versão, atualizo aquela versão, subo meu deploy, está feito. Qual que é o lado ruim disso? Eu posso ter, em cada repositório ou em cada package, uma versão diferente do Go. E daí, quando a gente vai ter que dar manutenção naquilo, tem que ir lá, beleza, esse repositório está no Go 1.20, esse está no Go 1.21. Esse aqui está no 1.13, porque ele foi criado há muito tempo e, como todo mundo sabe, a gente adora atualizar a versão das coisas, né? Então ele está no 1.13 ainda. E tem outra coisa difícil nisso também, que é, como é que eu testo quando eu mudo alguma coisa? Afinal, eu estou mexendo num repositório aqui que é compartilhado. Esse package é compartilhado em 5 produtos, 10 produtos. E se minha mudança quebrar um dos amiguinhos, como é que eu testo? Ah, eu vou criar aqui um Go Workspace, vou baixar os outros projetos, vou apontar, e daí eu vou, cada um deles executa os testes. Complexo, não? Você tem que executar esse monte de testes, executar o teste do package para garantir que ele não quebra, executar o package, os testes de todos os outros repositórios para garantir que você não está quebrando o seu amigo. E no monorepo? Bom, no monorepo, quando você atualiza um package compartilhado, todos os outros produtos já recebem aquilo. E tem mais, quando você executa os testes daquele repositório, você já executa os testes nas aplicações dos amigos também. Então não tem essa complexidade toda de ter que baixar 5, 10, 15 repositórios. Se eu quiser, obviamente, testar o repo do amiguinho, né? Ou eu posso deixar ali para ele, né, tomar surpresa depois na hora que ele for atualizar a versão dele. Se ele atualizar, porque de novo, a gente adora atualizar a versão das coisas, né? Qual que é o lado ruim? Eu posso aumentar a complexidade na hora de eu implementar a mudança. Justamente por isso, porque eu tenho que garantir que eu não vou quebrar o software de ninguém, que eu não vou quebrar o contrato de ninguém. E se eu o fizer, eu preciso ir lá e corrigir. Ou eu preciso conversar com outro time e falar, cara, eu estou mexendo no negócio aqui e vai quebrar o seu software. Você consegue aqui, a gente consegue colocar um sprint aí para vocês poderem atualizar junto comigo? Porque eu estou precisando da atualização. Ela vai corrigir um CVE, por exemplo, né? Corrigir uma falha de segurança aqui. Então, tem um pouquinho mais de complexidade. No meu ver, o benefício é muito maior. A simplicidade na hora de você testar é muito maior do que essa pequena complexidade aqui. E as dependências, né? Já que a gente está falando de package, e as dependências? Bom, multi-rep é simples. As dependências daquele projeto são dependências daquele projeto. Né? A gente inicia o projeto no Go 1.17, coloca lá o GoXi, sei lá, versão 5, e, obviamente, sempre que sair uma nova versão, a gente vai lá e não atualiza. Né? Então, a chance de eu quebrar ele ali é baixíssima. Porém, se eu quiser atualizar, eu vou ter um custo bem alto. Primeiro, eu tenho que saber todos os repositórios que eu tenho que atualizar quando determinada versão de uma dependência sair. Vamos pegar o exemplo do GoXi. Vamos supor que eu tenho lá, dos 100 repositórios Go, 30 usam GoXi, 10 foram feitos com Echo, o outro não tem rota, ele faz tudo na mão. Né? Como é que eu sei qual repositório que eu tenho que mexer quando sair uma nova versão do GoXi? Tem um spreadsheet? Eu vou lá numa planilha do Excel? Eu vou executar algum comando que vai me trazer quais são os repositórios? A gente normalmente pega o caminho que é muito mais simples que esse, né? Que é não atualizar nada, né? Deixa lá, tá bom, tá funcionando, não mexe. E o monorepo? O que eu vou falar aqui é com base no como a gente implementou o monorepo lá na Único. Que é, eu tenho um Go mod no root. Então, todos os meus projetos utilizam a mesma dependência. Quando eu atualizo ali a versão, eu atualizo para o repositório todo. Então, se eu subir uma versão porque teve melhora de performance, a correção de alguma falha de segurança, eu estou atualizando o software do meu amigo também. Estou atualizando todo mundo. Vou executar os testes, vai falhar, eu já sei onde que falhou.
É mais fácil. Pô, vai gerar uma dorzinha ali, porque às vezes você vai ter que corrigir alguma coisa, mas, você está corrigindo uma falha de segurança. Você tem que adaptar o seu software, talvez, para, sei lá, alguma API pública que mudou, compensa. Né? É uma pequena dor comparado com a dor de ser hackeado, convenhamos. O lado ruim é um pouquinho mais complexo para atualizar, porque, de novo, quando você atualiza ali, você atualiza todo mundo. Então, você tem que ter alguns cuidados. Né? Você não pode ir lá, tipo, as suas pipelines de teste, as validações de pull request, tem que garantir que você não está quebrando ninguém. Você tem que ter um tooling muito bom ali em cima. E qualidade do código? Como é que é, né? Um versus o outro? Eu passei um bom tempo ontem à noite, esse slide que eu estava finalizando ontem à noite, pensando qual que é a parte boa da qualidade de código para eu manter uma qualidade similar em todos os repositórios que eu tenho ao utilizar multi-repo. Eu sinceramente não consegui pensar em nada. E eu passei pelo menos uma meia hora olhando para a parede do hotel, tentando pensar em alguma coisa. Não me veio nada. Me veio o lado ruim. Como é que eu faço para deixar 100 repositórios de Go com a similaridade de qualidade? Com garantia de que os testes estão sendo executados, que eles estão sendo executados, tem um percentual de coverage comum a todos eles, que os padrões estão sendo seguidos, que o style guide da empresa para poder escrever o código está sendo seguido em todos os repositórios. É bem complexo, né? Eu diria quase impossível a gente garantir isso aqui. Já no monorepo, eu estou a uma pasta de distância de ver como é que o outro time está implementando aquilo. Eu consigo, de novo, ter tooling todo em cima daquele repositório. Por eu ter esse tooling ali em cima, eu consigo garantir que ninguém passa, a não ser que atenda esses requisitos. Então eu consigo ter uma garantia um pouco maior na similaridade de qualidade do código escrito por diversos times. E aqui eu coloquei essa graduação de time, que era para eu lembrar de uma coisa. Um exemplo. Tem um time que vai começar a mexer com Go agora, no monorepo da empresa de vocês, que até semana passada, eles trabalhavam somente em Delphi Web. A curva de aprendizado eu sei, vai ser pequena, todo mundo sabe, né? É porque é muito parecido as linguagens. Como é que eu faço esse time entregar com a mesma qualidade que os outros times que trabalham com Go há anos? Essa graduação de time seria basicamente, a cada pull request que aquele time abrir, ter um grupo de pessoas que mantêm o monorepo ou são guardiões da qualidade do monorepo, eles vão lá e olham. Eles ajudam o time a evoluir. Eles explicam o porquê de uma coisa, o porquê não de outra. Eles fazem com que o time, embora o início talvez seja um pouco mais doloroso para eles conseguirem entregar alguma coisa, eles vão entender o que estão entregando. Eles vão entregar com qualidade e eles vão evoluir. Então, esse negócio de graduação de time pode até trazer alguma dorzinha ali no processo de criar novos projetos. Mas, de novo, eu vou trazer qualidade. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema em trocar prazo de entrega para se ter qualidade. A maioria aqui é dev, então eu acho que eu posso falar isso. Eu sei que alguns PMs vão discordar de mim, eles vão querer que entregue a feature, mas convenhamos, depois quem vai ter que lidar com incidentes somos nós. Tiago, e como é que é o build release disso? Pô, tá todo mundo junto? E como é que é quando está todo mundo separado? Multi-repo, assim como as pipelines, né? Cada um cria do jeito que quiser. Pô, o repositório é meu. Meu processo de build pode ser muito simples. Eu vou lá e starto uma pipeline na mão. Sempre que cair na main, eu faço um build. Mas eu não faço na hora de fazer o pull request, porque eu só quero saber se quebra ou não na hora que estiver na main. Sou desses. Parte da release também, eu que escolho. Vou fazer release automática, vou fazer release manual. Meu time que é dono daquele repositório, né? Eu faço o jeito que eu quiser. Qual que é o lado ruim? Eu não tenho um padrão, de novo. Né? Cada repositório vai ter um sistema de build funcionando de um jeito diferente, com passos diferentes, validando coisas diferentes. Ah, e tem também a questão das tags, né? Afinal, se cada time escolhe como que ele faz o build, obviamente que eles vão escolher como é que eles fazem. Eu tenho certeza que todo mundo usa Semantic Version, certo? Ninguém tem Semantic Version traço environment, ninguém tem blá,
Não, todo mundo usa certinho aqui o semantic version, certo? Então, talvez seja só eu que acho que seria um problema. Na verdade, não seria um problema. E no monorepo? De novo, a gente tem um padrão, porque eu tenho uma pipeline que faz o build. Então, independente da linguagem, ela vai fazer o build. Ela vai seguir os mesmos passos. Ela vai fazer as mesmas coisas. Ô, Thiago, peraí. Agora você tá mentindo aqui para mim. Pô. Você não tem como você garantir que você vai ter uma pipeline de Go, uma de .NET, uma de Java, uma de Node, uma de Delphi Web, e você vai fazer a mesma coisa em todos eles. Realmente, isso seria difícil. No entanto, como está escrito ali, ó, sistema como o Bazel, não sei se vocês já ouviram falar do Bazel, eles podem abstrair as linguagens que são utilizadas. Tá? O Bazel, para quem não sabe, é um sistema de build. E agora vem a hora do jabá. DevOps Days, Floripa, dia 11 de novembro. Eu vou vir aqui para falar sobre como fazer build de aplicações Go utilizando o Bazel. Tá? Pequeno spoiler, acho que eu posso falar isso. Nós tínhamos um repositório na Único, que tinha mais de 40 microserviços, que antes de implementar Bazel demorava 48 minutos para fazer build de todos os microserviços, e quando a gente implementou o Bazel, passou para 7 minutos. O mesmo processo. Então, é interessante. Se vocês não tinham aí no radar o DevOps Days de Floripa, coloquem. Vai ser legal a palestra lá também. Qual que é o lado ruim? Eu tenho uma curva de aprendizado para utilizar essa tal ferramenta de build. E um pouquinho de complexidade para manter as pipelines. Por outro lado, eu tenho um ganho muito legal. E o processo de release? Você não falou do processo de release. Vou falar o que a gente escolheu fazer na Único. Nós automatizamos o processo de release. Todos os dias, às 8 da manhã, o TC, uma pipeline roda, ela pega todas as imagens que foram geradas no dia anterior e coloca uma tag no formato de timestamp. Foi o que a gente achou que faria mais sentido e seria mais fácil a gente fazer a rastreabilidade dos deploys. Caramba, mas vocês fazem o release e jogam em produção? Não, a gente faz o release daquela imagem, a gente coloca a tag. Pôr ela em produção ou não é um passo que fica travado do nosso CD e que o time escolhe, faz a opção de colocar ela em produção ou não e a hora do dia de fazer aquilo. Mas a imagem está lá, está pronta para produção. Montando esses slides, qual que foi a conclusão que eu cheguei? O multi-repo te dá liberdade, né? Afinal, cada repositório é um repositório, cada time é um time, festa. Te traz flexibilidade. Você pode colocar regras diferentes em cada repositório ali, tranquilo. Né? Você não precisa seguir, embora você possa ter um documentinho que fala o que você tem que fazer, a gente sabe que esses documentos normalmente não são seguidos ao pé da letra. Né? É mais simples, eu posso fazer o código inteiro e mandar para a main ali, produção. Opa, é simples. O repositório é meu. E qual que é o lado ruim dessa liberdade toda? É difícil ter um padrão dentro da minha empresa. Muito complicado. Eu tenho falado padrão bastante, e talvez estejam pensando, esse cara é obcecado por padrão. Talvez eu seja. Eu não tinha essa clareza até fazer os slides. Tá? Mas qual que é o lado ruim de não ter padrão? Se alguém de um time quiser mudar para o outro porque achou interessante o produto sendo construído, achou legal o contexto ali e está querendo mudar um pouco os áreas ali que ele trabalha no dia a dia, quando ele entrar no outro time, ele tem que aprender toda essa parte de como o outro time funciona. A gente tem um problema de segurança. Porque a gente tem um alto custo para poder manter todo mundo atualizado, manter as pipelines fazendo o mesmo processo. De novo, no multi-repo, todo mundo aqui sabe que a gente não vai atualizar as versões das coisas. E vai sair CVE. E vai ter falha de segurança. Manter a qualidade também tem uma complexidade muito alta. Como a gente já falou antes, como é que eu consigo garantir que todos os times estão seguindo o mesmo guia, têm as mesmas validações, entregam a mesma quantidade de coverage no código deles, fazem os mesmos testes, executam os testes seguindo a mesma premissa? Complicado, não? E no monorepo? Bom, no monorepo a gente tem padronização.
E tem um baixo custo de implementar isso. Da forma como a gente fez, utilizando o Bazel como grande parte do nosso tooling, hoje tem um monte de único aqui. Não sei se eles vão deixar eu mentir ou não, mas eu juro que não é mentira isso aqui. Um novo projeto nasce no monorepo. A gente usa uma ferramenta do Bazel que chama Gazelle. Ele gera a maioria dos arquivos. Para eu conseguir fazer push da minha imagem automaticamente, na hora que caiu o merge na main, eu tenho que escrever 4 linhas. Com 4 linhas eu ganho o CI completo. Toda a suite de teste, toda a parte de build, todas as validações. 4 linhas. Atualização. O custo de eu manter as coisas atualizadas é baixo. Como a gente tem feito as coisas lá, nós criamos um time cross, são pessoas de equipes diferentes, que eles são uma espécie de guardiões do monorepo. E a gente também faz uma reunião a cada 15 dias para discutir o monorepo. Okay? Não é para discutir como implementar código, é discutir como é que a gente vai criar os processos do monorepo. Isso é muito importante também. E nessas reuniões a gente criou ali, está em fase de implementação, vamos dizer assim, processo para a gente poder atualizar as coisas, manter as coisas do monorepo atualizado. Há umas 2 semanas, se eu não me engano, saiu uma versão patch do Go na 1.21, que a gente foi lá, fez um commit e atualizou. Como eu disse, são 7 produtos, mas por baixo deve ter, sei lá, uns 40 microserviços. Atualizou 40 microserviços, assim. Então tem um custo muito baixo para manter a segurança do meu repositório. Qualidade, de novo, é mais fácil eu implementar as regras, porque eu implemento num único lugar. Eu tenho várias equipes olhando para um único norte. O que a gente quer de qualidade da empresa? Está ali, ó, olha a pasta do lado, cara. Seu amiguinho está implementando ali, é aquilo lá. É aquilo lá que a gente espera. Legal, vamos junto. Qual que é a parte complicada, né, do monorepo? A parte ruim. Existe uma certa complexidade para você garantir que as pipelines vão funcionar para todo mundo. Como eu disse, o Bazel ele vai ajudar muito nisso. Porque o Bazel ele não procura linguagem, ele procura o que a gente chama de targets. Então, quando eu falo para ele buscar os targets de push, ele vai buscar de qualquer linguagem. E da forma como ele é configurado, por debaixo dos panos, ele vai chamar a toolchain de cada linguagem para poder executar os testes, o build e tudo mais. Então, basicamente, com um comando, a gente faz build de Go, Java, .NET, tudo que tem dentro do repositório. Mas, de novo, existe a dor para você ter o conhecimento da ferramenta. E eu falo do Bazel porque é a que eu tenho conhecimento, mas existem também outras. Essa foi feita pelo Google, tem uma que foi feita pelo Facebook, que me fugiu o nome agora, tem do Twitter, tem várias ferramentas com essa finalidade. Eu perco também um pouco da flexibilidade. Embora eu não impacte a rotina de dia a dia dos times, eu crio regras de como é que eles vão colocar o código na main, de como é que eles vão jogar aquele código para a produção. Então eu tiro um pouco da flexibilidade do time, na hora de fazer um merge, na hora de aceitar uma PR ou não. Se ele não está fazendo o coverage, ele não vou aceitar a PR, porque os mecanismos do próprio GitHub ali, que é o que a gente usa, vão travar. Eles não vão deixar aquela PR passar. Eu também tiro um pouco da liberdade. Porque o time ele não vai sozinho tomar uma decisão de como determinada coisa vai ser feita dentro daquele repositório. Isso vai ser uma decisão tomada em equipe, entre vários times. Tem algumas coisas que a gente decidiu do monorepo que foi preciso de mais de uma reunião, de mais de 1h30, 2 horas de reunião no começo. Agora que a gente já conseguiu estabilizar o monorepo, a gente tem produto sendo entregue em produção no nosso monorepo, as reuniões são um pouco mais tranquilas. A gente tem muita coisa decidida já. Mas também tem uma dor aqui na implementação. E depois, se quiserem falar com o pessoal de engenharia que utiliza... Eu cuido da parte de tooling do monorepo. Tem pessoas da engenharia da Único aqui que utilizam o monorepo desenvolvendo produtos. Então, se quiserem passar no stand para a gente trocar uma ideia, para entender
a dor dessas abordagens. Tem pessoas, inclusive, que têm algum projeto que está em multi-repo e tem projeto dentro do mono-repo. Então, a pessoa consegue dar uma boa ideia ali da diferença que ele sentiu trabalhando nas duas realidades. De novo, passa no stand, procura a gente troca uma ideia. É isso, galera.